Meu caminho para Marx do George Lukács, Min Regzu Marx, foi publicado na revista Moscovita Internacional Literatura, número 2 de 1933, tendo sido reproduzido em George Lukács, com tradução para o italiano de Ugo Gemelli, foi publicado em Nuovi Argomenti, número 33 de 1958. Tradução para o português a partir do texto integral traduzido por Ugo Gemelli em Marxismo e Política Cultural, de Luísa L.S. Sakamoto, Marilene G. Potts e M. Dolores Prades, revisão técnica de Teresa Calveira de Magalhães, notas da edição brasileira, publicada originalmente na Revista Nova Escrita, ensaio especial Marx Hoje, ano 4, número 11/12 de 1973. O materialismo dialético, a doutrina de Marx, deve ser conquistado a cada dia, assimilado a cada hora a partir da praxis. A relação com Marx é a verdadeira pedra de toque para todo intelectual que leva a sério a elucidação da sua própria concepção de mundo, o desenvolvimento social, em particular a situação atual. O seu próprio lugar nela e o seu próprio posicionamento em relação a ela, a seriedade, o escrúpulo e a profundidade com que ele se dedica a esta problemática nos indica em que medida ele quer, consciente ou inconscientemente, esquivar-se de um claro posicionamento com relação às lutas da história atual. Os esboços biográficos que tratam da relação com Marx, da luta espiritual com o marxismo, dão-nos, por vezes, um quadro que, enquanto contribuição à história da luta social dos intelectuais, no período imperialista, possui um interesse geral, mesmo quando, como no meu caso, a biografia em si não tenha nenhuma pretensão de interessar ao público. Foi ao terminar os meus estudos secundários que se deu o meu primeiro encontro com Marx, com o Manifesto Comunista. A impressão foi extraordinária e quando estudante universitário li então algumas obras de Marx e Engels, como por exemplo 18 Brumário, A Origem da Família, e em particular estudei a fundo o primeiro volume de O Capital. Esse estudo me convenceu rapidamente da exatidão de alguns pontos centrais do marxismo. Em primeiro lugar, fui impressionado com a teoria da mais-valia, com a concepção da história como história da luta de classe e com a articulação da sociedade em classes. Naquele momento, como é óbvio, no caso de um intelectual burguês, essa influência se limitou à economia e, sobretudo, à sociologia. Considerava a filosofia materialista, não distinguia o materialismo dialético do não dialético, completamente superada enquanto teoria do conhecimento. A tese neokantiana, naquele período, o neokantismo se constituiu uma tendência filosófica dominante no mundo de língua alemã. Duas escolas principais compunham essa tendência, a escola de Marburgo, da qual fazia parte o Kochen e o Natorp, e a escola de Heidelberg, cujos principais poentes eram Hildebrandt e Ricker. Da imanência da consciência ajustava-se perfeitamente à minha posição de classe na época. Não submetia a qualquer exame crítico, mas aceitava passivamente como ponto de partida de toda e qualquer colocação do problema gnoseológico. Na verdade, mantinha uma constante suspeita frente ao extremado idealismo subjetivo, tanto da escola neokantiana de Marburgo quanto a da teoria de Mach, uma vez que não conseguia compreender como era que o problema da realidade podia ser definido considerando-a simplesmente uma categoria imanente da consciência. Mas, embora isso não me tenha conduzido a conclusões materialistas, acabou levando-me muito mais a uma aproximação com aquelas escolas filosóficas que queriam resolver este problema de forma irracionalista e relativista e até muitas vezes mística, como Hildebrandt, Ricker, Simmel, Dieter. A influência de Simmel, Lukács foi aluno de Simmel em Berlim durante os anos de 1909 e 1910, assim como teve aulas em Heidelberg no ano de 1913 com Hildebrandt e Ricker, quando travou conhecimento com Emil Lask e Max Weber. De quem fui discípulo direto, deu-me ainda a possibilidade de inserir numa tal concepção de mundo tudo o que havia assimilado de Marx nesse período. A filosofia do dinheiro de Simmel e os escritos sobre o protestantismo de Max Weber foram os meus modelos para uma sociologia da literatura, na qual os elementos derivados de Marx estavam mais uma vez presentes, mas tão diluídos e empalidecidos que eram quase irreconhecíveis. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.